Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã vamos estar lendo o Salmo 63, que diz assim: Davi anela pela presença de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca, cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. A minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama, e meditar em Ti nas vigílias da noite. Porque Tu tens sido meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão a boca dos que falam mentira. Porém, nós vemos que esse salmo é uma oração de Davi, quando Davi estava no deserto, com muita sede, e até ele disse: ai, que me dera tomar água das fontes de Jacó, né? Que saudade, que aquelas águas. Começou a imaginar tomando aquelas águas. E os guerreiros dele foram secretamente lá e buscou água para ele. E ele derramou a água, porque ele disse: vocês arriscaram a vida de vocês indo lá buscar água para mim tomar? E ele derramou a água, não tomou, né? Então ele diz assim, ó, a gente vê que Davi estava sempre orando a Deus, né? E algumas orações foram registradas porque ele escreveu e enviou essas orações para os maestros, para os tocadores, né? Então aqui quando ele estava no deserto de Judá, ele orou a Deus, anelando pela presença de Deus, se tornou uma canção. Às vezes você diz assim, né? Porque hoje em dia o inimigo faz de tudo para você não orar. Você pode fazer qualquer coisa, menos orar. Aí ele diz, a gente só tem que entrar no quarto e orar. E aí você nunca entra nesse quarto, a não ser para dormir, né? E aí você já pensou, você está numa situação, você precisa orar, você precisa buscar Deus, mas você precisa chegar em casa para poder dobrar o joelho e orar no quarto. Que situação, né? Mas aqui nós vemos que Davi estava orando ao Senhor no deserto. Davi orava ao Senhor em todo lugar. Como Paulo diz, irmãos, eu quero que vocês orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Quer dizer, vamos orar ao Senhor, mas sem contenda, pessoal, sem ira, né? Porque senão as nossas orações serão impedidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, queridos irmãos, Davi disse: a minha alma tem sede do Senhor, a minha carne deseja muito a Deus, porque estou aqui numa terra seca, numa terra cansada, onde não tem água. Mesmo nessa situação, Davi anelava a presença do Senhor, porque o Senhor se revelava forte para Davi, né? E Davi já tinha visto a glória do Senhor no santuário. Então, irmãos, às vezes a gente fica lembrando só do passado, né? Quando era uma bênção os cultos, porque era uma glória, a glória descia,
né? Mas a gente tem que continuar vendo a glória do Senhor. Aqui Davi estava também dessa forma, vendo, ele viu a glória do Senhor no santuário. Agora ele já estava numa terra seca e cansado. A gente passa por isso, muito, né? Isso são tempos, fases, situações, consequências, intempéries, né? O segredo é nunca desistir de Deus, de caminhar, de lutar, de guerrear, de pelejar, porque com certeza o Senhor nos abrigará debaixo das suas asas, né? Benignidade do Senhor é melhor do que a vida. Então Davi diz: Senhor, meus lábios te louvarão, né? Assim a gente vem aprender nessa manhã com Davi de se lançar de corpo, alma e espírito sobre o Senhor, confiar nele, né? Às vezes a gente é surpreendido pelas situações, né? Como que diz, o lance imprevisto. Quantos lances imprevistos, não acidentes, enfermidades, situações que pegam a gente assim, ó, de surpresa, né? Lances imprevistos. Mas aí que tá, né? Importante é que nós temos um Deus para recorrer, graças a Deus, né? Davi diz assim, ó: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios. Puxa vida, mas alguns instantes atrás nós estávamos vendo Davi dizendo: minha alma te deseja muito numa terra seca e cansada, onde não tem água. Agora ele está já dizendo assim: a minha alma se fartará de tutano, de gordura, né? Como é gostoso, não é? Né? Como é bom. Bom, tutano sabe que é uma coisa muito forte, né? Aquelas comidas assim que as pessoas, por exemplo, assim, baianos, os mineiros, pernambucanos, a minha mãe fazia muito esse negócio de tutano, ela adorava, né? E é uma comida forte, né? O tutano é aquilo que vai no osso do animal, do boi, né? E ela fazia isso. É muito forte essas comidas, né? Gordura, que gordurinha, né? Gostosa no bife, no churrasco, né? É muito difícil uma pessoa que não gosta, na verdade. Então, aí Davi já estava lembrando já de comida boa. Ele já estava lembrando, ai meu Deus, de comidas fortes. Ele já estava lembrando de comer, já não estava lembrando mais da água aqui, já estava lembrando da comida, né? A minha alma se fartará de comidas gordurosas, como que é, sustentável, comidas, como que eu posso dizer, cheia de nutrientes, tá, comida boa, né? Para revigorar suas forças, pois ele estava no deserto. Ai, não tem lugar melhor para a gente começar a lembrar de comida, né? Quando a gente está com fome, a gente começa a inventar tantos pratos, né? Tá, aí ele disse isso: a minha boca te louvará com alegres lábios. Eu vejo que Davi, mesmo em situações difíceis, ele nunca deixou de falar assim: louvai ao Senhor, exultai ao Senhor, a minha alma te louvará, aquieta minha alma, né? Vamos esperar no Senhor, tudo isso, né? Glória a Deus. Aí ele diz assim, ó, minha alma, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Bom, isso acontece sempre com os servos do Senhor.
Sempre. Não tem como a gente deitar na cama e não ficar meditando nas palavras que a gente ouviu, né? Nas pregações, nas mensagens, na Bíblia. A gente começa a meditar, lembrar da cruz do Calvário, lembrar da ressurreição, meditar nas coisas do papai, né? Que gostoso que é. Isso é um auxílio, isso é um refúgio para a nossa alma, que a gente habita no meio desse cansaço, desse deserto. Precisamos de refúgio, a nossa alma precisa de escape, né? E aí ele diz aqui no verso 7, porque tu tens sido meu auxílio, o Senhor tem sido teu auxílio, ou você está pedindo auxílio para uma outra pessoa, e aí você já até desistiu, você disse assim, eu não posso confiar em ninguém, eu estou cansado de desabafar com os outros, só dá problema, fica pior a situação. Às vezes você busca auxílio em um homem ou em uma mulher buscando uma segurança nessa pessoa. Aí você descobre que essa pessoa é vazia. Aí você fala, puxa vida, que decepção. Por quê? A gente tem que aprender a trazer Deus para a nossa vida e levar a nossa vida até Deus, porque Ele é um auxílio. E pelo fato da gente não estar enxergando Ele, aí muitas das vezes a gente coloca barreira. A gente fala assim, puxa vida, Deus está lá no céu, eu estou precisando de auxílio aqui. Então é isso que faz uma separação entre nós e Deus. Então a gente precisa de fé, saber que Ele é real, né? Não é porque Ele está lá no céu que Ele não está presente, Ele é muito presente, muito. Davi chegou a ver a glória de Deus, como viu no santuário. Então, se a gente se aproximar de Deus, a gente vê as coisas de Deus, o Senhor mostra pra gente, né? Aí, Davi diz assim, jubiloso cantarei, refugiada à sombra das tuas asas. Você está entendendo? Olha que coisa linda. Jubiloso, mas ele não estava dizendo que ele estava na terra seca. Ele não estava desejando comer tutano de gordura, né? E agora ele diz assim, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Aqui ele já começa a exaltar a Deus. Ele não perdia a oportunidade de exaltar a Deus, de adorar a Deus, né? Por que a gente não muda, então, nossas orações? Vamos mudar nossas orações hoje? Vamos começar a fazer igual a Davi? Vai ser maravilhoso. Vamos começar a dizer assim, Senhor, Tu és o meu Deus, Senhor, jubiloso cantarei refugiado à sombra das Tuas asas. Eu tenho certeza que tem gente que vai dizer assim, nossa, mas essa pessoa ela está numa situação tão terrível, uma situação assim de morte, uma situação assim de lar destruído, de derrota. Mas essa pessoa está aí falando, Senhor, Tu és o meu auxílio, Senhor, jubiloso cantarei, refugiada à sombra das Tuas asas. Senhor, a minha alma te segue de perto, Senhor, a Tua destra me sustenta. O inimigo vai ficar confundido, né? Vai ficar muito confundido. Já pensou você adorar a Deus nessa situação terrível que você está passando? Gente, é como se você estivesse no fundo do mar, preste para ser afogado, preste para ser morto. E você começar a subir, 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 até chegar lá em cima, né?
A gente vai exaltando, 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 exaltando ao Senhor. Quando vê, a gente já escapou da situação. Vamos passar pela prova dando glória a Deus. Vamos passar pela luta dando glória a Deus. Vamos fazer isso, vamos fazer esse desafio, né? No verso 9, Davi diz assim: mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem, irão para as profundezas da terra. Gente, a pior besteira perseguir uma pessoa que serve a Deus para destruir. Ai daqueles que se levantam contra os escolhidos do Senhor. Está combatendo contra o próprio Deus, né? Como a gente viu, acho que foi essa semana passada agora, foi relatado sobre a vida de Saulo, perseguindo o povo de Deus. Mas Deus falou assim: ó, você, Saulo, não está perseguindo o povo, você está me perseguindo. Então, se nós estamos debaixo da sombra das asas do nosso Deus, aqueles que procuram a nossa vida para destruir, está desafiando o próprio Deus, está cutucando as asas de Deus. Ai, será que Deus vai ficar quieto? Será que Deus vai permitir? Claro que não. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Então, vamos continuar debaixo das asas do Senhor, refugiada à sombra das asas do Papai, porque o nosso Deus pelejará por nós, né? Nós não podemos sair debaixo da sombra das asas do Senhor. Temos que estar refugiados, guardados, para que quando o inimigo pensar em perseguir, se levantar, eles não venham prevalecer, né? O rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tamparão a boca dos que falam a mentira. Certo? Foi o que acabamos de dizer, né? O Senhor pelejará por nós, Ele nos defenderá, se tão somente nós ficarmos aí agarrados com Ele, como os pintainhos correm atrás da galinha, né? Como os patinhos correm atrás da pata, né? Se refugia, né? Que coisa linda, não é verdade? Ser dependente de Deus. Ser como criança diante de Deus, né? Sendo cuidados pelo Senhor. O que Deus mais quer é cuidar da gente. A mãe, o que ela mais quer é cuidar do filho. A mãe, ela quer beijar o filho, ela quer o filho presente. Ah, mas o filho casou, tem um bando de filhinho. Para a mãe não interessa. A mãe quer cheirar o filho, quer beijar o filho, quer abraçar o filho, quer morder o filho, né? Quer que o filho coma, quer que o filho se veste, né? Não quer que o filho passe frio, não quer, fica no pé do filho, né? Ai, mas imagina Deus. Deus que ama muito mais do que uma mãe. E Deus, não, a mãe é só por fora, né? Assim, fisicamente, ela não pode fazer mais, né? Ela não pode fazer mais. Se ela pudesse, ela contrataria a alegria para sempre na vida do filho, se ela pudesse. Se a mãe pudesse, ela ia dissipar toda a maldade contra os seus filhos, né? E para ver o filho bem.
E Deus, o amor dele é muito maior. Imagina o querer dele para a nossa vida, né? Ele diz que guiou o povo de Israel com sua mão forte, com seu braço estendido. Entendeu? E é isso, né? Então vamos fazer igual a Davi. Davi começou lá reclamando. Davi começou dizendo assim: ai, a minha alma tem sede do Senhor numa terra seca. Ali no meio da oração, as coisas já começou a mudar. Aí ele já começou a falar de comida boa. Aí ele já começou a falar que pensa em Deus na noite, nas vigílias da noite, já começou a falar de louvar a Deus, já começou a dizer que Deus era o refúgio dele, já começou a dizer que a alma dele seguia de perto a Deus, que a destra de Deus sustentava ele, né? E terminou dizendo que o rei se regozijará em Deus, né? Que ele era o rei, né? De Israel e de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê aí que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos continuar adorando o Senhor para Ele nos dar força, para a gente atravessar aí as provações, enfermidade, lutas, tribulações, essa terra seca, essa terra cansada, mas sempre firme no Senhor, não deixando se abalar pelos acontecimentos, porque vem mesmo, isso acontece. Um dia nós estamos no palácio, outro dia nós estamos no deserto, na terra cansada e seca. Mas o segredo é se refugiar em Deus. Amém? Deus abençoe, tenhamos uma semana maravilhosa com Jesus Cristo. E com certeza Ele te dará força e ânimo para atravessar essa situação. Amém? Fique na paz de Jesus Cristo justo, Cordeiro. Amém. Deus abençoe.